Pessoal, então, dando início aqui, dando boa tarde, feliz ano novo, né, para quem é do PET, Informação e Saúde Digital. Bom, a gente começar o ano se reencontrando, né? Pronto. E já agradecendo aí imensamente a gente ter o privilégio de começar o ano também com uma ação de teleação, tendo como convidado o Marcelo Quimati, que vai poder melhor se apresentar para a gente, mas que, além de ser meu amigo querido, é o nosso diretor, né, de saúde mental, do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, um gestor, um profissional super competente, que a gente se anima muito, né, com a possibilidade de ter o Marcelo, né, como nosso diretor de saúde mental, e para a gente é uma alegria recebê-lo aqui, né, então estava compartilhando aí com o Marcelo que a gente teve, né, no final do ano, né, em visita, Marcelo pôde nos receber lá no Ministério da Saúde, foi uma alegria, né, tivemos parte da equipe do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, parte do grupo diverso, né, com redutores de danos, né, que foi uma alegria imensa, né, poder ocupar esse espaço, né, de diálogo. E a gente, na estruturação, né, no lançamento do núcleo, a gente teve a alegria também de contar com o Marcelo aqui, né, então, o Núcleo de Saúde Digital é um dispositivo da Unifesp, né, que tem acontecido aí em parceria com a CEIDIG, né, com a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, e o Núcleo de Saúde Digital, ele contempla algumas áreas de atuação, todas elas com docentes, pesquisadores e projetos de muita articulação social, de muita articulação com gestores locais, com movimentos sociais, e na área da saúde mental a gente tem pelo núcleo 4 eixos temáticos, né, e a partir do Núcleo de Saúde Digital a gente também propôs um projeto para o PET, Informação e Saúde Digital, que contempla no campo da saúde mental 5 eixos, né, 5 GATs, 5 grupos de... eu vou facilitar a minha própria vida, que eu estou, assim, num momento vindo, ri com a Paula hoje, que eu estou, assim, lembrando que o corpinho é urbano, e aí quando a gente sai de férias e vai para o mato, vai para a praia, a gente paga um preço, então nós estamos aqui vendo se é dengue, se é chikungunya, qual é a alegria do momento, né, nessa perambulação aí de férias, né, então estou um pouco lerda, um pouco arrastada, mas vou compartilhar aqui com vocês muito rapidamente, para a gente sair na mesma... Eu não consegui abrir de outro jeito. Então, aqui, só para contextualizar, né, então a gente tem hoje aqui, né, muitos profissionais preceptores, monitores do PET, né, que são estudantes da Unifesp, orientadores de serviço, e pelo STT, né, por essa plataforma de saúde digital, a gente tem acesso de quem queira, né, acompanhar essas discussões. Então, contextualizando muito rapidamente, né, o Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, né, que está sob coordenação da professora Cláudia Fegadoli e do professor Tiago Domingos. Esse núcleo, né, se orienta aí pelas estratégias do programa SUS Digital, então a gente tem feito apoio, né, ao processo de implementação do SUS Digital. Tem um indicativo, uma direção, né, do núcleo de atuação no fortalecimento da atenção básica, dos processos de equidade, da intersetorialidade. Então, como eu estava dizendo, né, todos os docentes envolvidos, né, já eram docentes que tinham projetos em articulação com as populações, com os movimentos sociais e com trabalhadores do SUS, né. E a gente, a partir do núcleo, vem desenvolvendo ações de telesaúde muito pautadas nas questões territoriais e de promoção de equidade. Então, a gente tem entendido que a saúde digital pode ser, né, uma ferramenta, um dispositivo, uma estratégia de fazer avançar
né, o acesso em saúde de forma igualitária, e que para isso a gente precisa promover, a gente precisa fazer isso acontecer, né, para não reproduzir desigualdade e inequidade, a gente tem que fazer que esse processo se dê de uma forma participativa, de uma forma articulada com os territórios. Então, aqui são as áreas, né, de atuação do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Então, ali o nosso eixo, né, que é a nossa área, na verdade, que é a ampliação do acesso à atenção psicossocial, e aí a gente é parceiro de outras áreas, né, como cuidado da população LGBTQIAPN+, qualificações mesmo em saúde digital, fortalecimento da rede Aline, órteses e próteses, e algumas áreas, né, que estão em desenvolvimento, já agregando aí a área da oftalmologia pelo PET. Então, na área de saúde mental, está sob minha coordenação, e a gente tem aí como professores parceiros, que são referências técnicas, né, dos eixos de saúde mental do núcleo, então, a professora Marinês Badaró, da saúde mental na atenção básica, saúde mental de povos indígenas, população do campo e situação de rua, professora Paula Martins, cuidar das pessoas em uso radical de álcool e outras drogas, né, o doutor João Francisco, e cuidar das vítimas de violência, né, com a professora Karina Cardoso. Então, são essas áreas, né, de saúde mental que a gente articula a partir do núcleo, e a gente faz um desenho de atuação do núcleo, pensando junto com os municípios, né, junto com os atores, movimentos sociais, realizar diagnósticos situacionais, tanto no que tange a questão da saúde digital, da maturidade digital nos municípios, que isso na saúde mental é muito recente, né, e também do próprio diagnóstico situacional de saúde mental nesses territórios junto a essas populações. E aí, o planejamento dessas ações ser feito junto com os municípios, junto com esses atores, o desenvolvimento dessas ações, né, e o processo de avaliação. Nós tivemos também, recentemente, a felicidade de aprovar um projeto de pesquisa na FAPESP, que vai estudar justamente a implementação dessas ações, né. E aqui dos eixos, então, mais detalhadamente, os eixos de saúde mental, né, então, as ações previstas aí na atenção básica, com supervisores e especialistas, né, fazendo apoio às equipes da atenção básica, o eixo dessas populações específicas, que a gente conta com apoiadores em território, que são das comunidades que a gente quer fazer o acesso acontecer, por meio, né, de um investimento grande na intervenção entre pares, no apoio entre pares, com supervisão, com capacitação, né, e acompanhamento. Os problemas relacionados ao uso radical de drogas e questões de urgência, de modo geral, a gente tem, então, estruturado ações que possam contemplar os CAPs, as UPAs, os prontos-socorros e o SAMU, e o cuidado das vítimas de violência, que tem olhado para os núcleos, né, de enfrentamento e prevenção à violência, alguns na atenção básica, outros na vigilância. A gente tem trabalhado com os territórios da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, cidade de Diadema, a região de Perus, em São Paulo, em Budas Artes, e o de Seis Sul, aqui com as comunidades indígenas Tupi-Guarani, aqui da nossa região da Baixada Santista, né? Então, a prioridade para essas ações são os municípios, serviços e territórios participantes do PET. Então, o núcleo propôs, né, uma ação junto ao PET, e a gente, na saúde mental, propôs 5 grupos tutoriais, que vão desde esses já contemplados nas áreas, né, do núcleo, então, cuidado de povos indígenas, população do campo, situação de rua, focamos a questão da violência nas violências policiais, que é uma questão importante aqui na Baixada Santista, principalmente, 2 grupos tutoriais, um tratando de redução de danos e outro tratando de soluções digitais para promoção de equidade a usuários de canabinoides no SUS, e um específico da saúde mental na atenção básica. Então, todos esses grupos tutoriais, eles têm uma configuração, né, de 2 docentes na coordenação, 7 preceptores dos municípios, né, um orientador de serviços, errei, né, são 6 preceptores, né, que são trabalhadores da rede, um orientador de serviço e 7 estudantes envolvendo cursos de graduação da área da saúde e também das áreas de tecnologia.
Então, já vou retirar essa minha cola daqui, que era mais no sentido da gente contextualizar, né, para quem que a gente está falando, quem é que a gente alcança por aqui, e já passar direto aí a palavra para que ele se apresente melhor e para que ele também possa aí trazer as suas contribuições esperançosas da gestão aí do Marcelo e toda a equipe no Departamento de Saúde Mental, Álcool das Drogas do Ministério da Saúde. Querido, está contigo aí a palavra e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado o convite, cumprimentar todas Marcelo, as pessoas. não estou te ouvindo de novo. Ai, Deus. E agora, como Você tá? tá? Ouvindo? Ah, então sou eu que fiz alguma coisa aqui. Então toca. Tá, então, bom, novamente muito obrigado o convite. A Luciana falou que vai ser gravado e depois fica no YouTube, então fazer rapidamente minha descrição. Eu sou um homem branco, tenho por volta de 50 e poucos anos, não tenho cabelo, estou usando um fone de ouvido gigantesco assim na cabeça. Estou usando um óculos de aro preto e estou usando um paletó preto também. Eu sou, como a Lu me apresentou, eu sou Marcelo Quimati, eu sou diretor do Departamento de Saúde Mental. Estava fazendo as contas hoje. Eu estou há 7 meses e 3 dias como diretor do DESMAD. Eu vou, é, como diz o título, eu vou falar um pouquinho a respeito do que a gente vem desenvolvendo, como que eu faço uma análise das necessidades da política de saúde mental, como o Ministério da Saúde tem visto as demandas e as necessidades de implementação de política, de desenvolvimento de ações. Mas eu acho legal falar, assim, eu e a Luciana, a gente se conhece há mais de 20 anos, a gente trabalhou junto na mesma rede. O esposo dela é um grande amigo meu, é um cara de Curitiba também. O Christopher já foi meu chefe, a Luciana já foi minha chefe lá em Campinas. A gente frequentou, esteve dentro do mesmo grupo de pesquisa durante um tempo. É, é, Mais recentemente, a gente trabalhou junto dentro da pauta de desmedicalização e ela tem nos ajudado muito para entender como que são todos esses processos de política de saúde mental e essa interface com a saúde digital, com o teleatendimento e todas as potencialidades que isso traz em inovação do campo assistencial na área de saúde mental. A Ciana sempre teve isso de trazer muito uma lógica de inovação, mas sempre com uma série de princípios, né, de manter as características que elas são necessárias dentro da política de saúde mental, e ela tem nos ajudado muito nesse sentido. Eu, eu também fiz uma colinha, mas uma colinha bem mais simples que a da Luciana. Eu vou falar um pouco, eu acho que para começar a falar como o que a gente tem pensado, o que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos 7 meses, acho importante dizer também como que a gente faz uma análise de como que é a situação não só do campo assistencial da saúde mental, mas mesmo em relação a como é visto a pauta de saúde mental. Porque eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre desafios e ações das políticas de saúde mental no Brasil, é importante a gente pensar que o que nós falamos, o que nós chamamos de saúde mental usualmente, e o desenho da rede de atenção e da política de saúde mental tal qual é feita e como vem sendo feito, vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 20 e poucos anos, ela contrasta um pouco com o que é pensado e o que é dito dentro do que é saúde mental hoje. Então, eu acho importante resgatar uma história que a política tal qual ela é executada, ela surge dentro de uma política basicamente de desinstitucionalização de um modelo, de uma mudança necessária de modelo assistencial, que ela é centrada no hospital psiquiátrico, nos manicômios, e que ela tinha uma característica de violar sistematicamente direitos humanos, ao mesmo tempo que ela
do ponto de vista assistencial, ela tinha muitas e muitas fragilidades. Essas fragilidades, elas não são só comuns ao campo da saúde mental, mas qualquer modelo de atenção que ele é pautado no desenvolvimento de ações hospitalares, ele tem uma baixa capacidade assistencial na medida em que ele dá pouco acesso, na medida em que ele não previne agravos e na medida em que ele não promove equidade, muito pelo contrário, no campo da saúde mental, é um modelo pautado na hospitalização e na institucionalização, ele promove iniquidade. Então, eu entendo que a atual política de saúde mental, ela surge meio com uma adequação, né, das ações que elas eram desenvolvidas ao Sistema Único de Saúde, e daí, nesse sentido, ela sempre foi muito bem sucedida. Mas o que acontece é que o que nós pensamos e como nós desenvolvemos uma política de saúde mental, ela surge dentro de um processo de desinstitucionalização e numa resposta à institucionalização que existia como um grande eixo assistencial da rede de atenção. Então, o que a gente cria de serviços territoriais, serviços comunitários, uma rede comunitária, serviços de residenciais terapêuticos, eles têm muito essa função de substituir, e aí Santos, ele é um grande exemplo disso, e na medida em que você fecha instituições manicomiais, você abre uma rede de atenção com característica territorial, que ele está fundado em uma série de princípios que eles são próprios, né, dessa oposição ao processo de institucionalização, e que até então nossa rede ela é pautada dentro desses fundamentos. Entretanto, se a gente for ver hoje, você entra em qualquer mídia, a pauta de saúde mental, ela hoje é considerada a principal preocupação de saúde do brasileiro. Só que a saúde mental, que ela é tratada como a principal pauta e a principal preocupação de saúde do brasileiro, ela não é essa saúde mental que diz assim, olha, a gente tem que montar uma rede para enfrentar a institucionalização, para enfrentar o estigma. Ela é basicamente, saúde mental é basicamente um conceito que ele sintetiza uma espécie de via final comum de vários processos que eles são desenvolvidos socialmente, que eles são muito diferentes. Então, é mais ou menos assim, é como se fosse uma expressão subjetiva, né, que reúne uma série de fenômenos diferentes. Então, vamos lá, a gente tem pessoas que estão em situação de rua e têm problemas relacionados ao que outras drogas, que tem um fenômeno, do ponto de vista sociológico, enorme relacionado com desigualdade social, baixo acesso à moradia e uma série de fenômenos que são características da sociedade brasileira e da desigualdade brasileira e que ela culmina dentro de um fenômeno de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e estão em situação de rua. Isso é entendido como um fenômeno de saúde mental. Violência nas escolas, sofrimento mental relacionado de crianças e adolescentes em ambiente escolar relacionado à saúde mental. Crianças e adolescentes que sofrem em decorrência de dificuldades, processos de sociabilização, né, a partir e pelo fato de terem passado um período que era muito estratégico dentro da constituição da sociabilidade num período de pandemia e sofrem hoje em ambientes que eles têm que ser sociabilizados do ponto de vista de uma forma presencial, entendido como dentro do campo de saúde mental. Misoginia, feminicídio, desigualdade salarial relacionado a gênero, né, isso implica um sofrimento mental relacionado a essa desigualdade também. Nós temos hoje o fenômeno de medicalização e uso abusivo, né, e uso crônico de psicotrópicos incidindo muito mais frequentemente, né, no sexo feminino, e isso é entendido como um fenômeno de saúde mental. Então, saúde mental, ele acaba sendo um termo que ele reúne fenômenos que são diferentes, que eles têm uma origem, né,
principalmente na desigualdade social, ou principalmente em fenômenos sociais de origem diferentes, e que eles têm explicações próprias, mas que eles acabam se expressando com uma medida de sofrimento que, dentro desse modelo que é hegemônico hoje dentro da psiquiatria e que é um conjunto de fenômenos que a gente chama de medicalização, ele se expressa no que a gente chama de sintoma. E esses sintomas, que eles são qualificáveis, quantificáveis, eles se revertem em diagnósticos ou eles podem ser medidos através de escalas, por exemplo, e a partir disso surgem ideias, por exemplo, de que a sociedade brasileira é a mais ansiosa do mundo, é a mais deprimida do mundo, e que, na verdade, isso expressa uma série de determinantes sociais, né, de sofrimento mental, que eles têm origens diferentes e que eles têm explicações diferentes e que, necessariamente, eles demandam políticas, né, políticas públicas diferentes. Então, esse é o primeiro ponto, né? Dentro dessa delimitação do que a gente chama de saúde mental e que a sociedade brasileira entende como saúde mental, ou como demandas relacionadas à saúde mental, é um conjunto de fenômenos diferentes de origem, né, de origem na sociedade brasileira, que elas se expressam como sintomas e que é, e que e que a sociedade brasileira ela demanda políticas. Ao contrário, né, e o que contrasta bastante de como nós pensávamos 20 anos atrás, dentro da lógica da reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica, a constituição de uma política de saúde mental. Lembrar, então, que nós só começamos, né, a falar 2, 3 anos depois da lei da reforma psiquiátrica sobre ações de saúde mental na atenção primária, e nós convencionamos chamar esses fenômenos que hoje eles constituem uma boa parte da preocupação da sociedade brasileira em relação à saúde mental, como depressão, ansiedade. Começamos a pensar em desenvolver políticas nesse sentido, com algumas ações isoladas nacionalmente no começo dos anos 2000, e depois principalmente com ações de saúde mental na atenção primária, mas que elas não foram o eixo nem a preocupação inicial dessa política como um todo. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, né, de análise de conjuntura para que a gente possa continuar fazendo uma discussão sobre políticas de saúde mental. O segundo ponto é que a sociedade brasileira ela passou por um processo de transformação, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de comunicação, que ele é absolutamente sem precedentes históricos, e isso não é uma característica brasileira, essa é uma característica do mundo contemporâneo. Então, é, é muito difícil a gente pensar, né, vivendo 20 anos atrás, no período das primeiras portarias, das políticas de saúde mental, que definiam como CAPS, que em algum momento da história a gente ia ter problemas relacionados a jogos de apostas que eles são acessados por celular, por uma coisa que chama smartphone, que as pessoas elas passam a se comunicar de uma forma através de um sistema informatizado, de um mundo digital, que algumas pessoas vivem dentro desse mundo digital, muitas pessoas elas interagem dentro de redes sociais e quase que exclusivamente dentro desse campo, em que as pessoas elas se identificam a partir de diagnósticos, mas que essa identificação e a interação social a partir dessas categorias, ela se dá dentro de um ambiente que ele não é um ambiente real, presencial, mas um ambiente virtual, em relações que muitas vezes elas se dão de forma não síncrona. Então, grupos em que pessoas participam e elas interagem exclusivamente lá, mas que elas não estão necessariamente no mesmo lugar ao mesmo tempo, mesmo pensando dentro de um ambiente digital, mas que as pessoas elas se identificam e elas se relacionam por categorias, essas categorias são predominantemente categorias médicas.
esse fenômeno de medicalização, de identificação por diagnósticos, ainda que ele já tivesse se iniciado nos anos 90, principalmente com a divulgação de diagnósticos e as pessoas se identificando a partir deles, ele tem um crescimento exponencial no começo dos anos 2000 e ele, com o advento do mundo digital, das redes sociais e do ambiente digital para essa identificação, ele se potencializa enormemente. Essa transformação, ela tem de se acentuar, e esses fenômenos como um todo, eles se acentuam muito durante o período da pandemia, e aí, durante o período da pandemia, assim, a interação social das pessoas, ela fica mais ligada e mais dependente dentro do ambiente digital. Como eu havia citado, existe toda uma geração no qual é muito importante para que ela passe a se identificar, ela ter o contato do grupo, esse contato e esse grupo ele é definido dentro de um ambiente digital e ela tem mais acesso a interagir com outras pessoas que elas se categorizam de uma forma de uma forma de categorias, a partir de categorias e categorias médicas, elas entram muito dentro desse contexto, da pessoa ela se entender com um sofrimento mental e procurar em ambiente digital pessoas que se categorizam da mesma forma. Então, e a gente teve desdobramentos enormes a partir de então, o número de diagnósticos, pessoas que fazem uso de psicotrópico a partir desse período, ele aumenta muito também, e que fazem uma pressão dentro do sistema de saúde. Então, nós temos esse cenário que ele contrasta enormemente com o momento histórico em que nós pensamos essa política de saúde mental, que ela é um entendimento com os princípios do Sistema Único de Saúde, como que deveriam ser ações, os serviços, né, e as práticas, elas são desenvolvidas dentro de um sistema único de saúde que ele surge, ele se desenvolve, ele se consolida nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Então, e aí eu vejo aí a minha geração nesse processo todo, que é uma geração que ela vive uma espécie de dilema. Então, qual que é a minha geração, a geração da Luciana? É uma geração que ela terminou a graduação e começou a atuar no Sistema Único de Saúde quando ele já estava constituído, ele já estava desenhado dentro dessa estrutura. Ele acompanha, né, durante o final da formação e o começo da vida profissional, a reforma psiquiátrica a partir não da invenção dos dispositivos que acontecem no começo dos anos 90, final dos anos 80, mas da institucionalização deles dentro de portaria e dentro de uma perspectiva de que essa política que seguia portarias e isso que regulamentava uma lei, ela estruturava toda uma mudança do modelo assistencial, mas com algumas portarias que a gente sempre julgou como uma espécie de norma. Então, a minha geração, ela não questiona de onde raios veio essa ideia de que um serviço de funcionamento, né, um CAPS 1, ele tem que ter uma população mínima de 15 mil habitantes, né? De onde que vem essa ideia, né? Mas está lá, assim, ele está dentro da base, dentro da estrutura da política como um todo, e ela sempre foi entendido como uma norma. Então, ainda que a gente não tenha constituído essa normatização e esse entendimento da lei da reforma psiquiátrica, a gente tende a reproduzir isso até que chega um momento em que começam a aparecer uma série de contradições dentro dessa política, que elas falam assim, olha, pera lá, a gente precisa de um ajuste. Então, citar um exemplo, né, a gente estava falando que a gente trabalhou em Campinas, tinha um distrito em Campinas, né, com a população de 200 mil habitantes, em que ele tinha um CAPS a mais, de funcionamento 24 horas no distrito. Eu não lembro qual que era, acho que era o Sudeste, mas era um CAPS a mais. Então ele tinha uma cobertura diferente.
E aí as práticas que eram desenvolvidas dentro desse serviço, eles eram diferentes. Por quê? Porque ele tinha uma cobertura diferente, as ações que elas eram desenvolvidas, ele tinha mais territorialidade, conseguia fazer uma vinculação com o território, com a população diferente, ele tinha uma sensibilidade maior, ele conseguia desenvolver ações, ações diferentes no sentido de desenvolver mais projeto terapêutico singular. Então, outras contradições que a gente vive, né? Então, eu trabalhei no Ministério da Saúde no ano de 2008, 2009, e eu peguei um período, naquela época, em que teve um aumento do número de usuários de crack, e existe uma pressão muito grande para o desenvolvimento de políticas e ações relacionadas ao cuidado dos usuários de álcool e outras drogas. E aí vieram os planos que eu acho, mesmo quem estuda saúde mental nunca viu isso, que é o PIEC, o PEAD e tal. Quando eu saí do Ministério da Saúde em 2000, comecinho de 2011, que foi a época que a Luciana, inclusive, veio para o Ministério da Saúde e que ela teve, daí o plano foi o CRAC, é possível vencer. Dentro desse período, a gente criou um tipo de dispositivo que era unidade de acolhimento, que não vingou. Assim, a gente tem 85 unidades de acolhimento no país, os municípios, a gente tem uma dificuldade enorme de induzir esse modelo. Mas por que será que acontece isso, né? Por que tem essa dificuldade? Então, tem algumas coisas da política que pegaram, outras que não pegaram. E, ao mesmo tempo, ainda que a gente veja municípios e algumas regiões e alguns territórios, eles têm a cobertura, né, total pensada dentro do modelo de atenção e das portarias, do dimensionamento da política de saúde mental, a gente tem uma pressão gigantesca dentro da atenção primária, e a gente começa a ver que, ao longo desses últimos anos, começa a existir um processo que é chamado de ambulatorização do serviço. Ou seja, eles começam a desenvolver ações muito mais pautadas no diagnóstico, muito mais pautadas em procedimentos médicos, em categorização dos usuários. Existe uma dificuldade cada vez menor existe uma dificuldade cada vez maior de desenvolver, por exemplo, serviço porta aberta, desenvolver reunião de equipe, fazer projeto terapêutico singular, etc. E aí, existem, lógico, algumas variáveis que elas começam a aparecer durante esse período e que elas aumentam a vulnerabilidade, mas existe uma espécie de consenso de que mesmo o desenho que ele é pensado dentro dessa política como um todo, ele começa a apresentar alguns sinais de exaustão. E aí a gente fica ameaçado de que o modelo como um todo, ele passa a ser questionado. Tá, então será que o problema é você ter uma rede comunitária, a rede comunitária não consegue atender esse tipo de demanda? Então, eu acho que esse é o terceiro ponto que eu queria falar. Hoje a gente vive um dilema que é o seguinte, a gente diz assim, olha, a questão da medicalização, ela é uma produção de um modelo de entendimento da sociedade que nós devemos enfrentar. A gente tem que ter modelos de atenção com um sujeito na frente, no centro, desenvolver ações a partir da singularidade dele, não a partir de características clínicas, de características médicas, e pronto. Né? Então, é isso que a gente tem que realizar. Entretanto, né, boa parte da sociedade brasileira ela não entende desta forma. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente não pode falar assim, não, tudo bem, então agora vamos organizar a rede de atenção às ações a partir de diagnóstico. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar esse fenômeno, que ele é um fenômeno hegemônico dentro da sociedade brasileira. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, outro exemplo nesse sentido. O sofrimento mental que tanto aparece e que a gente vê que ele apresenta demandas dentro da rede de saúde mental, dentro do Sistema Único de Saúde, pressiona a atenção primária, a gente tem
isso é muito evidente de que a atenção, tanto a atenção primária quanto o serviço de saúde mental, eles são muito pressionados por demanda. Eles são produto de alguns fenômenos de óbvio, de origem na estrutura da sociedade brasileira, e então assim não é à toa que mulheres negras que trabalham e vivem de uma forma periférica, elas são mais medicalizadas, elas usam antidepressivo durante um período maior, elas estão mais expostas a problemas como o uso crônico de psicotrópicos, de realizar uso abusivo e desenvolver uso abusivo de medicamentos. Não é à toa, por exemplo, que outras populações, de etnias, populações indígenas, elas tendem a ter taxas de suicídio mais alto, fazer uso de álcool mais alto, e não é à toa que, por exemplo, as taxas de suicídio elas aumentaram durante esse período em que houve uma questão sobre demarcação de terras indígenas. Assim, a gente teve muito mais invasão no governo anterior de reservas, então essas populações, mesmo do ponto de vista cultural, elas foram muito mais pressionadas. Então, não é à toa que todos esses fenômenos, né, que são analisáveis do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da estrutura social brasileira, eles incorrem em sofrimento mental, e nós tratarmos, né, a ponta do iceberg, ele não resolve o problema. Entretanto, a gente tem, a minha geração, ela tem esse dilema de que nós consideramos isso como uma demanda legítima, ou a gente espera que a estrutura da sociedade brasileira e a desigualdade diminua, para que aí diminua o sofrimento mental, e a partir disso aí que a gente de fato consiga instituir políticas que elas sejam efetivas, né, na diminuição do sofrimento mental. No entanto, se a gente oferece algum tipo de atenção a situações como essa, de alguma forma a gente está legitimando a situação que ela traz, né, e ela produz esse sofrimento mental. Então, esse é um dilema que a reforma ela viveu e ela vive há bastante tempo. Um exemplo que eu acho muito bom. Nós temos, de fato, um problema de pessoas que elas precisam ter algum tipo de ambiente de acolhimento, e por isso que eu estava falando das unidades de acolhimento, por isso elas foram criadas na primeira década dos anos 2000. Nós temos uma necessidade de ter dentro dessa rede espaços de acolhimento durante períodos mais longos para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, e que elas precisam estar acolhidas, né, para que elas se cuidem e consigam reorganizar sua vida. Isso não é um período de 10 dias, muitas vezes são períodos de meses. É lógico que esse fenômeno, ele está relacionado a que nós temos dificuldade de criar políticas, por exemplo, de moradia, como Housing First, com um alcance, com uma escala necessária, e de enfrentar a desigualdade que ela produz fenômenos como esse. Mas se nós não lidarmos, e aí esse ponto que eu queria colocar, se nós não lidarmos minimamente com essa ponta do iceberg, os modelos hegemônicos de atenção e de abordagem, eles vão instituir práticas sociais que elas tendem a ser superlegitimadas. Exemplo, comunidades terapêuticas. Boa parte da sociedade brasileira apoia esse modelo de atenção. E se nós não criarmos estratégias dentro do Sistema Único de Saúde, de modelos de acolhimento, de reinserção social para essa população, né, mesmo considerando que o que produz esse tipo de fenômeno, pessoas estarem em situação de rua, o que produz são determinantes que eles são muito mais complexos do que você oferecer acolhimento, tratamento para essas pessoas.
a gente não pensar em políticas públicas nesse sentido, né, é lógico que vão aparecer outras coisas, e a medicalização é a mesma coisa. Então, um outro exemplo, né? Nós temos uma população que ela vem envelhecendo ao longo das últimas décadas com o aumento da expectativa de vida. Existe dentro das políticas públicas uma dificuldade de lidar com esse processo de envelhecimento da sociedade. E dentro de um ambiente familiar, muito frequentemente, pessoas idosas são cuidadas pelos filhos. Esses filhos, eles, a partir de uma determinada idade, eles têm uma chance de desenvolver algum tipo de sofrimento e mesmo desenvolver quadros depressivos, ele é muito maior do que o restante da sociedade brasileira, o restante da população brasileira. E nós nunca pensamos isso como um objeto de uma política específica. Nós temos várias categorias e vários fenômenos que eles podem ser observados do ponto de vista dentro da sociedade brasileira, que implicam em vulnerabilidade, mas que são fenômenos absolutamente novos e absolutamente diferentes dessa população que foi pensada para quem foi pensada a política, basicamente uma política de desinstitucionalização. Na questão dos jogos, por exemplo, e que a gente lançou mais recentemente uma plataforma de autoexclusão, a gente se deparou com um fenômeno que era absolutamente inesperado. Primeiro ponto, existe um número ínfimo de atendimentos que o Sistema Único de Saúde ele desenvolve, né, para pessoas que têm problemas com jogos. Esse número ele chega a 1.700 anos em 2023. Em 2024 ele aumenta um pouco, ele vem aumentando progressivamente, mas o que a gente identifica como um impacto, né, de fenômenos e problemas relacionados a jogos, ele é completamente diferente do que o Sistema Único de Saúde ele tem realizado de atendimento. E aí existem duas posturas, né? Existem duas possibilidades. Uma possibilidade de falar assim, olha, tem aí alguma coisa nova, tem aí alguma coisa diferente, tem aí alguma coisa que merece uma estratégia que ela seja diferente do ponto de vista qualitativo mesmo das coisas que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 20 anos. E existe uma postura que eu considero conservadora de dizer, olha, isso é mais do mesmo. Nós temos uma rede que faz atenção ao usuário de álcool e outras drogas, né? A gente incorpora isso dentro do rol dessa rede, a gente pensa em ampliação e qualificação. É lógico que a rede ela precisa de uma qualificação e que a rede física ela vai e a rede física ela vai acessar. Ela precisa estar qualificada e receber essas pessoas e funcionar dentro dessa mesma lógica de porta aberta. Entretanto, fazendo essa abordagem e vendo, por exemplo, o que é realizado dentro da rede de atenção psicossocial, a gente identifica, por exemplo, que alguns serviços alguns CAPs, eles fazem grupos de Telegram. Alguns grupos desses de Telegram, para pessoas que têm problemas com jogos, eles conseguem captar mais usuários do que aqueles que são atendidos ao longo do ano inteiro na rede como um todo, com esse mesmo diagnóstico. E que eles envolvem familiares, eles envolvem... E quando você entrevista essas pessoas, e mesmo quando você vai na literatura, essas pessoas elas não só jogam no ambiente digital, elas vivem, elas interagem, elas têm relações sociais dentro de ambiente digital. E aí a gente vê que realmente ele não é mais do mesmo, e eu chego num outro ponto, que existe uma necessidade
de a gente fazer adaptações a uma série de conceitos que eles são muito importantes e estruturantes dentro da política de saúde mental, mas que eles precisam de uma espécie de adaptação ao mundo contemporâneo. Então, por exemplo, nós temos aí, dentro da discussão do ECA Digital, um universo, um mundo digital, que ele tem muitas particularidades. Uma dessas particularidades é que ele não tem política pública. Existe uma dificuldade de realizar regulamentação dentro desse ambiente, existe uma dificuldade de falar o que se pode ou não fazer, e aí ele acaba reproduzindo os mesmos elementos de vulnerabilidade social que a gente identifica e, consequentemente, determinação social de doença ou de sofrimento mental, que a gente identifica fora de ambiente digital. Então, por exemplo, a pessoa que mais tem problema com jogos são aquelas pessoas que estão desempregadas, que são pessoas que estão passando por dificuldade, porque elas estão se separando, pessoas de classe C e D e desempregadas, sem renda, elas têm mais probabilidade de desenvolver problemas relacionados a jogos. Pessoas negras e jovens, elas têm mais possibilidade de desenvolver problemas com jogos, e a gente acaba reproduzindo uma série de vulnerabilidades num ambiente onde não existe política de proteção e não existe política pública. Só para a gente pensar em quais que são as ações que elas podem ser desenvolvidas dentro desse campo, é importante pensar, por exemplo, que existe uma lógica de território dentro desse ambiente digital, que ele não é só um território geográfico, mas ele é um território que tem as mesmas características de como a gente pensa território dentro da geografia política. Ele tem relações de poder, ele produz vulnerabilidade, ele produz determinantes sociais de sofrimento mental, ele precisa ter políticas públicas, ele tem categorias diferentes. Quando a gente pensou no desenvolvimento de políticas para pessoas que têm problemas com jogos, a gente tem que pensar que se a gente cria um entendimento e do ponto de vista clínico tem inúmeras aproximações, pessoas que têm problemas com jogos, elas fazem uso de uma droga digital, mas que a pessoa, o que a Luciana estava falando de uso radical, existe um uso radical de jogos. E esse uso é a gente pensando numa droga, ela tem uma cena de uso. Quando a gente pensa em você fazer a abordagem dentro do território, dessas pessoas dentro do território, fazer uma abordagem dentro do território, a gente pensa, por exemplo, de fazer busca ativa. Então, como que seria uma busca ativa dessas pessoas que elas não procuram serviços de saúde, têm dificuldade de entender aquilo como um problema e que a gente precisa estabelecer vínculo, fazer oferta para aquelas pessoas para que elas sejam cuidadas, né, por uma política pública. Então, são todos conceitos que eles precisam ser adaptados, a gente precisa, e que a gente está falando de uma situação que é radicalmente diferente do que a gente está pensando na política como um todo desde os anos 2000. No entanto, ela é através disso que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, vários fenômenos que acontecem, que estão relacionados ao sofrimento mental de crianças e adolescentes, eles são produzidos e reproduzidos dentro de ambiente digital. A gente precisa de conceito para isso. E aí, existe essa particularidade da saúde mental, que ela é muito, muito sensível às transformações culturais. Então, sempre que a gente tem grandes transformações culturais, a gente tem um reflexo dentro do campo da saúde mental. Então, há algum tempo me perguntaram assim, olha, esta ideia de reformulação da política de saúde mental, em algum momento a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter uma política definitiva? É muito pouco provável.
é muito pouco provável. À medida em que a gente tiver transformações da sociedade brasileira, transformações da sociedade mundial, a gente vai se deparar com outras expressões de sofrimento mental e outros determinantes de sofrimento mental. Então, isso tudo que eu falei é um cenário da contemporaneidade, coisas que eles são produzidos, que eles surgem agora ao longo dos últimos anos, mas nós também temos os velhos problemas, né? A gente tem as questões antigas, as questões que elas dizem respeito a essa perspectiva que a gente tem de que a política ela nasce a partir de um dimensionamento, de uma série de conceitos que eles estavam estabilizados, estabelecidos e que eles não podem ser questionados e não podem ser reanalisados. Então, vou dar um exemplo, né? Então, esse dimensionamento que é o exemplo que eu estava falando, assim, quem disse que um centro de atenção psicossocial ele tem de surgir a partir de 15 mil habitantes, né? Isso tem base epidemiológica. Outra questão, quantos CAPs a gente precisa no país? Qual que é o investimento? Se a gente for pensar dentro desse dimensionamento de um serviço para cada 200 mil habitantes, a gente vai chegar nos tais 6% do orçamento da saúde que ele é pensado da OMS? Né? É essa a resposta que a gente tem que dar. Outra questão, em que ponto que esse dimensionamento e esse adensamento do número de serviços ele implica na clínica que a gente quer oferecer? Essa clínica que a gente quer oferecer, que ela está pautada no sujeito, ela se viabiliza dentro do cumprimento das portarias? Outras coisas que a gente se depara, né? Então, estava mostrando, a gente tem uma perspectiva, né, de criar uma portaria, de publicar uma portaria que institui um CAPS para criança e adolescente, funcionamento 24 horas, que a gente tem alguns em funcionamento no país, então temos uma experiência que a gente consegue captar, fazendo uma análise e uma discussão da rede como um todo, e a gente consegue, mas que é importante, mas não está feito, né? Então, alguns dispositivos que eles não têm regulamentação de ação. CAPES regional, por exemplo. CAPES regional, ele é fundamental para municípios com menos de 15 mil habitantes, que é o piso das portarias de abertura de serviço de saúde mental. Nós não temos portaria. O que é um CAPES de funcionamento regional e que ele é fundamental para mais da metade dos municípios que têm menos de 15 mil habitantes. Hoje, a gente pensa na abertura desse serviço a partir de pactuações locais que eles têm muita fragilidade. Então, nós não temos um desenho, e é isso que a gente tem trabalhado muito, no sentido de ter um desenho do que seria uma rede mínima de saúde mental. A gente não consegue, e é outra coisa que a gente está desenvolvendo, essa interlocução. Então, uma rede, ela tem um determinado número de leitos de CAPS. Esse número de leitos de CAPS, ele diminui a demanda em quantos por cento da existência de leitos em hospital geral? Como essas dimensões, elas pesam? A organização regional, ela é capaz desse tipo de análise de demanda, ela é capaz de desenvolver uma experiência que só sirva para aquele território, ou tem de existir um dimensionamento que ele parta de uma política nacional. Então, esses vários dilemas que eles se somam aos antigos, fora o fato de que, ao contrário, além do fato de que os serviços de saúde mental, eles não têm indicadores que estão atrelados, por exemplo, ao financiamento, indicadores, a gente não tem, por exemplo, um CAPES, dizer assim, como que a gente diz que esse CAPES está funcionando? A gente faz uma pesquisa de satisfação entre os usuários, tá? Mas o objeto do CAPES ele não é o usuário, só o usuário que está lá, ele é o território que ele cobre. Um serviço ele pode ser super bem avaliado pelos usuários, mas ele criar uma baita de uma barreira de acesso para eles.
né? Agora, se ele não tem barreira de acesso e ele faz um conjunto de atendimento enorme, né, ele não está fazendo, ele está conseguindo desenvolver projeto terapêutico singular. Então, essas são questões antigas que a minha geração tem esse problema de não entender elas, não entender essas questões como questões que elas devem ser observadas dentro de uma reorganização da política, porque a gente parte de uma ideia de que os fundamentos estão dentro de uma legislação de saúde mental que ela foi estabelecida como uma lei, né, e que, na verdade, é alguma coisa que ele tem de ser dinâmico. Bom, então, como que a gente tem trabalhado com esse monte de questões aí que eu estou levantando, né? Então, o primeiro ponto, é importante a gente lidar com essas questões que dizem respeito a RAPs mesmo. Então, serviços de saúde mental que eles têm de ser pensados de uma forma de serem redimensionados do ponto de vista da relação população-serviço, né, uma análise de eficiência, de impacto de cada um desses dimensionamentos, regulamentação, né, a partir de experiências nacionais, de como funcionam os serviços de saúde mental dentro de algumas categorias que a gente precisa regulamentar, e aí eu dei alguns exemplos de CAPS regional, identificação de algumas demandas que elas são evidentemente não cumpridas dentro desse modelo de atenção, e aí eu digo sobre as unidades de acolhimento, e as estratégias de geração de renda para pessoas que estão dentro dessas unidades de acolhimento e uma mudança dentro da portaria que nos permita avançar dentro, que nos permita avançar na abertura de serviços, na abertura de novos serviços, e que com isso aumenta a capacidade de acolhimento e que a gente tenha de fato dentro de uma rede pública esse tipo de dispositivo e que ele esteja bem articulado com o restante da rede de atenção, uma definição, uma política de educação permanente. E isso é uma outra questão. A política de saúde mental ela sempre teve muita dificuldade de criar políticas permanentes de educação permanentes, assim, consistente no sentido de utilizar os dispositivos que eles já estão postos, por exemplo, as escolas de saúde pública, o aumento da interlocução com as universidades públicas, de fomentarem programas que eles não durem um edital, mas que a gente consiga utilizar eles dentro do circuito e que a gente com isso ganhe uma certa homogeneidade dentro dos procedimentos ou dentro das ferramentas da clínica, elas podem ser oferecidas pela rede. Nós temos muita dificuldade de desenvolver, a gente tem muita dificuldade histórica de discutir clínica, de procedimentos que eles são desenvolvidos dentro do centro de atenção psicossocial, na rede como um todo, e ainda que a gente pense numa clínica que está pautada na singularidade, no desenvolvimento de projetos terapêuticos singular, a gente tem poucas ferramentas que elas podem estar ofertando, serem ofertadas e que elas são homogêneas e ofertadas de uma forma sistemática para a rede como um todo. Outro ponto é que tem uma interface muito grande com isso que a gente está discutindo. A gente está falando com pessoas de vários municípios aqui, eu estou falando a centenas e centenas de quilômetros de vocês, e a gente está conversando de uma forma simultânea, síncrona, né, ao mesmo momento, dentro de uma fala que ela pode ser gravada, ela pode ser reproduzida um número infinito de vezes, e nós temos ainda, apesar disso, uma dificuldade de ter uma conectividade dos serviços de saúde mental. Então, eu, assim, até um período um pouco antes da pandemia, a gente quebrava a cabeça de falar como que seria uma rede de atenção em municípios que eles têm são muito amplos, com uma densidade demográfica muito baixa,
que a gente tem muita dificuldade para chegar até uma população que ela é descrita ao serviço, mas que ela vive a horas e horas do serviço, enquanto hoje em dia a gente consegue fazer ofertas através de saúde digital, através de teleatendimento, né, e não só ofertas de atendimento médico, mas ofertas de atendimento de equipe multidisciplinar. Então, quando a gente pensava, isso da época que a gente fazia a discussão, assim, é, olha, se a pessoa ela faz apoio matricial e ela, olha isso, né? Se ela ela está num CAPS, ela faz apoio matricial numa unidade básica de saúde, ela tem que ir até o CAPS e depois ir para a unidade básica de saúde. O CAPS ele tem que ter carro para fazer apoio matricial, né? Essas eram questões que elas se diluíram completamente dentro dessa perspectiva de saúde digital. A conectividade dos serviços, essa ideia de rede como um todo, de adensamento, do quanto que se adensa a tecnologia, quanto se oferece de interlocução para a rede, a ideia de rede, né, ela modifica totalmente com essa ferramenta. Então, outro ponto é esse, né, a necessidade da gente digitalizar nosso serviço e a gente digitalizar os nossos serviços e, a partir disso, eles receberem ofertas de qualificação a partir de teleconsultoria, uma coisa que a gente tem, inclusive, discutido, né, com o Unifesp, a possibilidade de fazer ofertas de teleinterconsulta para situações raras. Por exemplo, a gente pode, é, principalmente serviços que têm leito, a gente sempre tem não só dúvidas de diagnóstico, mas de desenvolvimento de projeto terapêutico singular, CAPS-1, que faz atendimento de uma série de coisas e tem que desenvolver projeto terapêutico singular para situações, por exemplo, relacionadas à infância, que eles são super complexos, né, em que a gente não tem apoio essas pessoas a esses serviços, e isso é alguma coisa que ele pode ser desenvolvido. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, né, no sentido de incorporar a tecnologia para qualificar e fazer e desenvolver serviços que eles tenham mais potência, mais capacidade resolutiva do ponto de vista assistencial. Um, um outro ponto, então, eu estava falando de uma revisão da legislação, né, uma necessidade de uma atualização da legislação, uma necessidade de incorporação de tecnologia na rede como um todo, aumentando conectividade, uma necessidade da gente realizar a oferta para algumas populações. E eu não estou dizendo, não populações, aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não são populações, por exemplo, com determinados diagnósticos, mas que elas passam por algumas situações do ponto de vista social, e a gente tem que ter ofertas de cuidado. Então, a gente estava falando, por exemplo, e é alguma coisa que a Unifesp tem desenvolvido, cuidado entre pares de pessoas que elas foram vítimas de violência do Estado, de familiares de pessoas que foram vítimas de violência do Estado. Essas pessoas, elas não precisam necessariamente de um centro de atenção psicossocial, mas elas precisam de política pública, elas precisam de algum tipo de oferta. Então, vamos pensar nessa lógica, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que trabalha numa IMULT dentro da unidade básica de saúde. É um dimensionamento S, em que essa pessoa ela tem que fazer oferta de cuidado, desenvolver projeto terapêutico singular, ela tem que fazer regulação de acesso para a rede especializada, tem que fazer interlocução permanente com o centro de atenção psicossocial, ela tem que atuar dentro de uma lógica de território, apoiar a equipe de saúde de uma forma geral da unidade básica de saúde. E se a gente, por exemplo, deixa na mão dessa pessoa a possibilidade, dentro de um projeto terapêutico singular, ela fazer ofertas de cuidado por exemplo, teleatendimento atendimento psicológico para pessoas que são cuidadoras. Não como uma lógica de uma política em si, mas como uma ferramenta de um projeto terapêutico singular que ele é realizado através de uma regulação da própria IMULT. E se a gente, por exemplo, seleciona algumas populações que a gente sabe que particularmente pressionam muito a atuação das EMULTs dentro da atenção primária.
estava falando de cuidadores, por exemplo, mas, por exemplo, pessoas que têm problemas relacionados ao uso crônico de psicotrópico, pessoas que têm, enfim, é, é algo que nós não temos o hábito de fazer, mas que se nós não fizermos a partir de uma lógica de determinação social do sofrimento mental, ele vai ser desenvolvido a partir da lógica do diagnóstico, como já é muitas vezes. Então, tem muitos municípios que têm programa de psicoterapia para pessoas com depressão, psicoterapia para pessoas que têm problemas de ansiedade. Não é por aí. Se a gente não intervém nisso, esse modelo hegemônico de entender o sofrimento mental a partir de sintomas de diagnóstico, ele vai desenvolver política, porque existe uma pressão. E aí nada mais forte do que a medicalização da infância, no sentido de pressionar o desenvolvimento de políticas pautadas na lógica do diagnóstico. E aí eu falei de 3 eixos, e eu acho que é importante falar, da metodologia de desenvolvimento. Então, se por um lado, eu estou fazendo aí uma análise crítica em relação ao momento que a gente está vivendo, as demandas que a gente está, os problemas que eles veem na rede, e não são problemas, eu não digo que são problemas nem estruturais da política como um todo, e nem em nenhum momento a política de saúde mental ela se entendeu como alguma coisa acabada. Eu acho que são fases diferentes, são momentos diferentes. Eu acho que existe essa questão da sensibilidade da saúde mental às mudanças da sociedade contemporânea, mas existe também um modelo de, de constituição do Sistema Único de Saúde em que ele tem que estar sensível a essas transformações da sociedade no sentido de criar inovação. A gente fez isso durante o surgimento de problemas relacionados ao uso de crack, álcool e outras drogas. O que nós não podemos fazer, e essa é a análise, de achar que nós podemos resolver problemas novos fazendo mais do mesmo. Então, a resposta para problemas relacionados a jogos não é necessariamente abrir mais CAPs, ou não é só isso. E os serviços continuarem fazendo a mesma coisa. Então, o que existe dentro dessa jovem política e que é algo fantástico que ela tem, além da militância, além do fato de nós termos trabalhadores que eles conseguem fazer uma reflexão a respeito da política como um todo e, ao mesmo tempo, eles atuarem dentro de um campo de militância e defesa da política, é o fato de que ela consiga se inovar, ela consiga se adaptar às demandas, assim, mantendo e respeitando isso que é algo fundamental, que são os princípios de cuidado em liberdade, cuidado centrado no sujeito, com, com defesa do protagonismo do usuário em relação às coisas. Então, a gente, por exemplo, não oferecer ferramentas de cuidado para pessoas que eles estão sofrendo por uma determinada fato, que é uma determinação social do sofrimento mental, e a gente abrindo esse espaço para que as abordagens sejam feitas por diagnóstico, exatamente o processo contrário de promoção de protagonismo desse usuário. Na verdade, ele vai estar sujeito a uma lógica determinista, né, da evolução, de como que se dá o sofrimento, que ele vai estar sujeito e exposto a todas as vicissitudes do funcionamento cerebral dele, e é só isso. Então, a necessidade de desenvolver ofertas e novas políticas para fenômenos novos que a gente identifica, é uma forma da gente conseguir manter os princípios da política como um todo. E aí, metodologia. Então, uma coisa que a gente vinha perdendo há algum tempo é essa capacidade de diálogo com o trabalhador e diálogo com os municípios e com o Estado, com os estados. Nós achamos que esse momento, né, de formulação e necessidade de discussão da política, ele tem que ter uma participação ampla, mas ele tem que ser uma participação sistemática e pontual. Então, nós criamos com um método
de fazer uma escuta sistematizada com serviços de saúde mental, com trabalhadores e com gestores que atuam na ponta, com os serviços que a gente quer reformular, com estratégias que a gente quer desenvolver. Fizemos isso com as BETs, fizemos isso com problemas, com serviços regionais. Nas próximas semanas a gente vai fazer com os CAPs IJ, de funcionamento 24 horas. Fizemos com as unidades de acolhimento que estão em funcionamento no país. E esse modelo, essa sistematização, e isso é algo, por exemplo, que o meio digital ele permite que a gente faça de uma forma muito legal, muito legal. Fazer, por exemplo, isso que a gente tem chamado de webinários, de escutar crianças e adolescentes, como eles entendem a saúde mental no sentido de desenvolver política, tem sido muito importante, tem sido fundamental e tem deixado aberto, aparecido coisas, experiências super interessantes que elas são desenvolvidas dentro de cada um dos territórios. E, ao mesmo tempo, de criar uma interlocução sistemática e permanente com os municípios e estados através de CONAS e CONASENS, que são grandes parceiros no desenvolvimento e fortalecimento dessas políticas. Lembrar que o CONAS e o CONASENS foram os órgãos que eles conseguiram deter a contrarreforma junto com os movimentos sociais, os trabalhadores, mas que eles foram muito importantes e fundamentais durante o último governo, dentro desse campo de resistência e de uma preocupação de manutenção dos moldes da política de saúde mental e das drogas. Nós temos um cronograma apertado, né? Como estou aí há 7 meses e 3 dias, mas nós conseguimos também, com uma metodologia, de estabelecer muitas parcerias, da mesma forma que a gente está falando isso com a Unifesp, e é algo que a gente pretende aprofundar mais ao longo desses próximos meses. Algumas universidades que também nos apoiam no desenvolvimento de projetos que eles ajudam tanto a formular políticas, quanto a avaliar e ver impactos, mesmo alguns que fazem ações não só assistenciais, mas ações de articulação da rede como um todo, dentro dessas políticas, essas ações descentralizadas, de execução descentralizada de recursos, de ações, que a gente entende isso como um método riquíssimo e muito interessante no desenvolvimento de políticas, que ele promove uma necessidade de diálogo e interlocução permanente, né, no Ministério da Saúde, do Departamento, com essas entidades, com essas instituições que a gente acha fundamental, instituições públicas, instituições reconhecidas de desenvolvimento de pesquisa. Outro ponto que a gente entende como uma metodologia muito importante é estabelecer uma rotina de escuta, tanto de trabalhadores, não só com trabalhadores, mas com grupos de painéis de especialistas. Então, normalmente, antes da gente submeter uma portaria ao CONAS e CONASEM, a gente faz um exercício de discutir esses pontos com pessoas que elas trabalharam ou como gestoras ou como atuaram em território, dentro de ações dentro desse campo que a gente está produzindo portaria. A gente tem um cronograma ao longo desse próximo ano, que ele implica a gente reformular essas portarias que elas precisam ser revistas, a gente fazer uma digitalização do serviço, começar a fazer ofertas de cuidado para algumas populações que elas têm, que nós consideramos muito estratégicas, e desenvolver isso através de teleatendimento, mas dentro dessa lógica de que esses atendimentos eles têm que ser realizados não como uma lógica em si, uma política em si, mas como uma ferramenta dentro de projetos terapêuticos singulares. A gente entende que a digitalização ela aumenta a conectividade, então a lógica de rede, de uma rede mais densa, uma rede com uma interlocução maior, não só entre os serviços, mas na inserção
dessa rede dentro do território. A gente entende que o processo de digitalização ele tem muito essa capacidade. E, e, e uma coisa que a gente considera muito importante, mas que eu acho que a gente vai precisar de mais de um ano para maturar isso tudo, é de fato constituir a partir disso tudo uma portaria da política de saúde mental. Nós temos uma política da rede, né? Uma política, uma portaria do que é uma política de saúde mental dentro desse cenário, né, desse país pós-pandemia, é alguma coisa que ele consolida esse processo como um todo. Mas a gente entende que as ações que elas vão ser realizadas, elas precisam ser avaliadas, consolidadas e depois reunidas dentro de uma mesma lógica. A gente não sabe que, mesmo com essa interlocução que a gente tem tido com o território, essa conversa aí que eu estou tendo com vocês, ela vai ser suficiente num período tão curto de tempo para a gente amadurecer isso de uma forma suficiente. Mas nós estamos confiando que teremos mais tempo a partir do próximo ano e que isso tudo que a gente está discutindo aqui ele possa ser mais consolidado. Lu, eu acho que falei 1 hora e 5 minutos, até ultrapassei um pouco. Muito obrigado a atenção de todos vocês e estou aí aberto para a gente discutir, para a gente conversar. Obrigado. Obrigadíssima, querido. Muito, muito bom te ouvir as questões que a gente tem se deparado, né, bastante na prática, né, e com a atenção sendo tomada para essas questões e apontamentos, né, de caminhos possíveis, de métodos que já vêm sendo, né, empregados em pensar soluções, em incorporações. Acho que compartilho muito aí com o que você aponta, né, dos dilemas aí da nossa geração, né, a gente brincava muito com isso, né, que como é que será que vai ser o processo gerido pela nossa geração, né, para esses enfrentamentos que vem surgindo a todo tempo, né? Nós temos algumas questões que apareceram aqui, e depois já vou abrir a palavra. Uma primeira questão que apareceu, Marcelo, em relação às pessoas com problemas com jogos e apostas, né? Uma certa dificuldade, um não reconhecimento de pertencer a essa categoria, né, dependentes químicos, né, como é que a gente enfrenta isso, né, de fazer uma aproximação das políticas, né, que vem pensar redução de danos, políticas não antiproibicionistas, né, que nos dão aí caminhos, né, de pensar práticas mais acolhedoras, que pensem o território, que pensem as cenas de uso, né, e aproximação com essas pessoas, me parece muito, né, com o quanto também as pessoas que têm problemas com álcool não se reconhecem nessa categoria, nessa chave, né, dependente químico. A gente queria que ninguém se reconhecesse nessa chave, né, mas como é que a gente enfrenta, né, essa necessidade de incorporação de respostas, né, e nesse trabalho identitário também, né, de como a gente vai chegar nas pessoas para aproximar um cuidado, e aí me passou muito pela cabeça a ideia de linhas de cuidado, né, acho que quando você vai falando das estratégias, dos dispositivos, das novas estratégias mesmo de cuidado, para além dos serviços, né, que estratégias ser utilizadas, me passou muito pela cabeça a ideia de linhas de cuidado, né, de você poder perpassar por diferentes serviços, mas pensando necessidades que são singulares, né. Uma outra questão que apareceu, bastante pertinente aqui da Deisa, essa primeira questão foi da Denise, né, do CAPS AD2, do interior de São Paulo, e a Deisa, que é aqui de Cubatão, falando da dificuldade com a verba da saúde mental não ser mais carimbada. Isso dói no nosso coração, né? A gente conseguia rastrear no Fundo Nacional de Saúde qual era, né, o destino daquele recurso e brigar por ele, né? Ela não era carimbada, mas ela fazia parecer que era, né? Então, aqui em Santos eu presidi o Comad, né, uma gestão, e eu fiz um levantamento
no Fundo Nacional de Saúde, o município de Santos recebeu, entre 2011 e 2016, R$900 mil para implementação de serviços, não implementou nenhum. Né? Então, você conseguia, inclusive, né, mexer com o Ministério Público. Então, nesse sentido, né, se a gente tem algum vislumbre, né, de retomada desses processos, a gente ter visibilidade para a destinação do recurso no Fundo Nacional, né, gravado aí, né, o que é para RAPs, que é para tais serviços, para que a gente possa, de alguma forma, entender essa verba carimbada, né. E acho que você colocou algumas questões que a gente tem pensado nesse campo, né, do cuidado especializado e não especializado, me lembrou muito alguns documentos internacionais, né, que circularam muito pela Covid, pensando que boa parte da população precisa ter uma política de acesso a boa informação, né, se eu tenho acesso a boa informação, eu consigo tomar decisões, né, mais seguras com relação à minha vida. Uma parte menor da população vai precisar que a gente estimule redes comunitárias, fortalecimento de pertencimento, de redes comunitárias, de amizades, de parcerias. Outra parte menor da população vai requerer acesso à saúde para cuidar das suas questões de saúde mental, e aí, na atenção básica, um cuidado especializado ainda, né? É um cuidado de saúde, mas não especializado. Acho que pensar também, né, a questão do cuidado entre pares, enfim. E aí, então, essa pequena parte da população mais agravada, né, que requeriria, então, um cuidado mais especializado, né, que envolveria aí toda... E acho que a nossa invenção, né, no campo da saúde mental brasileira, do CAPS, como um equipamento síntese, né, eu acho que ele enfrentou muito bem, e ele precisa enfrentar ainda mais, né, na sua organização como 24 horas, eu brinco que eu queria muito ver o CAPS funcionando de verdade 24 horas, sabe, um serviço poroso, que acolha a comunidade, seja lá a hora que for, né, que as pessoas sejam bem-vindas ao chegar, que essa porta seja de fato aberta, né, para enfrentar as questões de urgência e emergência, né, de um reconhecimento social, né, de um serviço forte, potente, mas, por outro lado, também, como criar mecanismos e dispositivos dessa circulação do CAPS pelo território, para que essa porosidade não seja só de porta, né, para que consiga mesmo chegar em outros territórios, outros serviços como grandes parceiros, né. E aí alguns serviços vêm criando estratégias, né, equipes volantes agregadas ao CAPS, talvez pensar isso para os CAPS regionais nesse sentido, né, as parcerias da Zemulti com temáticas específicas, né, que podem ser incorporadas. Me lembro, em Sorocaba, a gente criou nas equipes de CAPS infanto-juvenil mini equipes voltadas para a questão de violência sexual, que era uma coisa tão preocupante, né, do impacto tão danoso e nocivo, né, para as crianças, que o pedido da população era um serviço especializado para crianças vítimas de violência sexual. Falamos, gente, isso vai ser um horror, né, assim, olha, essa porta aqui agora, toda criança que entra ali é uma criança vítima de violência sexual. E funcionou bem, né, assim, então era um serviço de cuidado em saúde mental, mas que tinha ali, né, uma certa especificação também nesse cuidado, né, mas então, parando de tagarelar, já abrindo aqui para verificar se a gente tem alguém que queira fazer uma pergunta diretamente, e aí, tem aqui uma outra pessoa também, Joana, falando de financiamento, né, indicadores de financiamento da atenção primária, né, sempre teve essa diferença, né, do financiamento da atenção primária e dos CAPs, enfim. Então, acho que passo para você de volta, Marcelo, fazer as considerações finais. Se alguém quiser fazer uma pergunta direta, levanta a mão aí, pessoal. Nós estamos nos momentos finais aí, mas podemos arrastar um pouquinho mais, aproveitando aí a disponibilidade do Marcelo. Beatriz, você quer fazer uma pergunta, então, antes de voltar? E Fernanda também. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem bem? Estamos sim. Queria fazer uma pergunta, Marcelo, porque eu fiquei ouvindo você falar das gerações, né? E acho que eu sou de uma geração um
muito depois, né, de vocês, no sentido de que a reforma, para mim, ela já era um lugar... Ela velho, não! Não tão diferentes, assim, mas vamos lá. Mas, para mim, a reforma, ela já chega, né, na minha formação, num lugar consolidado. Eu já me formo nesse lugar de entender que cuidado é territorial. E aí, a minha surpresa foi o oposto, né? Eu fui para o mundo e vi que não era todo mundo. E aí, depois da pandemia, eu vi que o nosso discurso, né, ele foi sendo dissolvido numa lógica de que, por um lado, todo mundo precisa de atenção psicossocial, mas qual atenção psicossocial é essa, né, de que lugar que a gente está falando? Mas queria te ouvir um pouquinho melhor, assim, de como a gente pode realmente fortalecer a estratégia de saúde digital, quase numa luta antimanicomial 3.0, assim, sabe? Pensando em territórios, mas não só em territórios físicos, mas pensando que a gente hoje tem uma possibilidade de estar em qualquer lugar do Brasil, né? E como é que a gente vai estar também pensando nas diferentes realidades do Brasil, porque é um pouco que a gente vive aqui no núcleo. Muito obrigada. Fernanda? Não estamos te ouvindo, Fernanda. Doutor, obrigada, viu? Foi excelente. A gente começou a te ouvir no finalzinho. Ô, Fernanda, que pena. Cadê você? Fernanda Monte, Ela gostaria está falando aqui. sobre medicalização na infância, beleza. E a questão sobre desenvolvimento. A conexão dela está com problema. Mais alguém vai falar? Denise está com a mão levantada, é isso? Oi. Vamos lá, Denise. Fala aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Marcelo. Que prazer te ouvir. Eu estou aqui de Botucatu, do Cais Cantídio. Então, já tive a oportunidade de ter supervisão contigo. Eu queria pensar um pouquinho, né? E, assim, foi muito legal te ouvir falar sobre rever portarias, né? O nosso serviço é um serviço estadual, é um serviço regional, né? Dentro de uma concepção absurda de território, em que a equipe está ficando pequena, nós não estamos dando conta, a ação de apoio matricial é o que conseguimos ofertar com qualidade para o território, né? Para os territórios que abrangem a área nossa aqui, mas me angustia, sabe? Ver os municípios que não têm a população para formar CAPs, mas precisam da demanda e ficam à mercê de ter ou não ter o serviço estadual. Então, eu acho que é muito rico pensar de novo essas portarias. Essa provocação de hoje, ela colocou uma pulguinha aqui atrás da orelha, sabe? E eu agradeço pela oportunidade. Beleza, eu vou... Quer tentar de novo, Fernanda? Ixi, não está dando para ver. É da Barbie, da Barbie Terra que você falou, a Barbie Terra. Tá bom, beleza. Eu vou falar... bom, então, vou tentar falar um pouco na ordem que foi colocado. Primeiro, em relação a... Foi colocado sobre jogos e apostas, né? E que a Lu falou sobre linha de cuidado, sobre não identificação das pessoas. Eu acho que aí essa questão da pessoa se identificar com o problema, identificar que ela precisa de ajuda, ela segue uma lógica parecida com outros problemas relacionados a álcool e outras drogas, né? Um desses problemas é que a maior parte das pessoas que têm problemas do sexo masculino e a menor procura de ajuda, ela também é desproporcionalmente do sexo masculino. Mas eu acho que a dificuldade de ajuda, de procura de ajuda, ela não diz respeito só a pessoa não se identificar como um problema. Imagina só, né? A gente está falando dessa questão geracional, assim. Então, quem tem filho de 19, 18, 19, 20 anos, a pessoa
conversa com as pessoas pelo celular, ela interage com as pessoas pelo celular, essa pessoa, ela fica jogando, ela tem 4 celulares que ficam jogando jogos de bets, tal, a vida financeira dela passa por aquilo, ela fica fazendo análise, vendo estatística de aposta, não sei o que. Esse cara, ele não vai acordar às 7 horas da manhã para pegar uma fila de unidade básica de saúde para entrar no Sistema Único de Saúde. A gente tem que criar alguma outra porta para essa pessoa. Essa ideia, e aí isso é muito desafiador, porque como que você cria uma porta dentro do Sistema Único de Saúde, que seja uma porta digital, sem a gente criar um sistema que ele seja paralelo? A gente começou a fazer algumas ofertas, elas vão começar a ficar mais conscientes a partir desse próximo mês, mas a gente conseguiu colocar dentro de uma lógica de uma mesma lógica, de uma mesma linha de cuidado com a centralidade de problema de pessoas com jovem. Aí eu convido todas as pessoas a 2 coisas, né? A primeira, a se matricular e fazer um curso que é autoinstrucional, ele é rapidinho, assim, 20 e poucas horas, ele é oferecido, tem na minha página, tem um vídeo que tem um link da Fiocruz, que ele tem um link sobre esse curso, a gente colocou uns 2 vídeos explicando como que é esse curso, que a gente acha bem interessante. E ele usa também, ele tem como referência esse curso, uma linha de cuidado que a gente desenvolveu também. Então, a gente estava falando de linha de cuidado, desculpa, vocês conseguem acessar essa linha de cuidado na página da saúde mental, ou digitando aí linha de cuidado, pessoas com problemas com jogos e apostas no Sistema Único de Saúde. E aí, dentro dessa proximidade, acho que o Denise perguntou isso também, com essa proximidade com questão de álcool e outras drogas, se a gente for pensar, né, entender isso como um problema que ele se aproxima de problema relacionado a outras drogas, a gente está vivendo uma experiência de fazer uma regulamentação de uma droga. Então, assim, se até durante o governo anterior se descriminalizou a questão dos jogos em ambiente digital, jogos digitais, o esforço ao longo desses últimos 2 anos, principalmente 2023 e 2024, foi criar grupos de trabalho que eles estabelecessem quais que seriam normas, né, e como que se regulamenta algumas portarias como se transforma em política pública, algumas portarias que elas decorrem dessa descriminalização. E aí tem um monte de coisa, por exemplo, o governo anterior ele não tinha regulamentado que criança não poderia acessar esse tipo de plataforma. Ele não identificou essas situações de vulnerabilidade. Então, todas as ações elas são assim, possíveis. Eu acho muito interessante a ideia de que você tem uma plataforma no qual você fala assim, não, peraí, eu quero rever a minha relação com esses jogos, eu quero durante um tempo não ter acesso, eu tenho esse recurso do ponto de vista informático dentro de uma plataforma que é criada pelo Ministério da Fazenda. Eu acho isso uma baita ferramenta de redução de danos. Então, a gente está experimentando coisas dentro da regulamentação de uma droga. E aí, quando a gente discute, por exemplo, teve uma baita discussão nesse final do ano passado, na verdade antes já estava tendo, sobre taxação. Com 12% é a droga lícita menos taxada no Brasil. E, ao mesmo tempo, é a droga lícita que ela é pouco taxada e que ela tem menos regulamentação em relação à propaganda, que é alguma coisa que está exclusivamente dentro do Congresso. E isso é uma discussão que ela é muito importante e ela é muito necessária. Se a gente fala sobre regulamentar a propaganda relacionada a bebidas alcoólicas e relacionado a tabaco, essa discussão ela tem que acontecer também. E tem que acontecer essa discussão sobre propaganda e divulgação desse tipo de produto também dentro de uma lógica de quais que são
os grupos que eles acabam apoiando esse tipo de prática e de forma muito irresponsável. Então, não é só uma questão de idade. Existem algumas situações, a gente recentemente teve uma derrubada, né, pelo Supremo, de uma decisão judicial, de uma decisão do governo, no qual pessoas que utilizavam Bolsa Família não poderiam apostar. Então, esse tipo de desenvolvimento de políticas que elas implicam em estabelecer limites a partir de uma prática que ela é legal do ponto de vista da legislação, mas que propaganda ela tem que ser regulamentada, acesso, idade, ações de redução de danos que elas são feitas de acesso ao cuidado, obrigações, né, das pessoas, das próprias plataformas. Então, um documento que a gente está preparando e que é algo que existe dentro dessa regulamentação, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda, estabelecer um conjunto de ações mínimas, é, um documento que ele determina quais que são as ações mínimas que elas têm que ser desenvolvidas pelas próprias plataformas em articulação com os acessos ao cuidado, às políticas que estão desenvolvidas dentro do campo de assistência à saúde, atenção à saúde. Então, uma coisa que a gente está definindo é que as plataformas elas têm que fazer tem que ter um monitoramento e prover o Ministério da Saúde, na verdade o Ministério da Fazenda, e agora a gente tem um acordo de cooperação técnica, a gente pode receber esses dados do Ministério da Fazenda relacionado a como que é o perfil dos jogos, que eles têm um aumento progressivo de custo, que é alguma coisa incompatível com o que essa pessoa ganha. Lógico que tudo dentro de uma lei de proteção de dados, mas esse acordo de cooperação técnica, ele nos permite, por exemplo, que a gente estivesse desenvolvendo agora um observatório relacionado a pessoas que têm problemas com jogos. A gente recebe o padrão de jogo dessas pessoas e, através dessa vinculação do jogo com o CPF, a gente pode ver um lago, dentro de um lago de informações, qual o percentual dessas pessoas que desenvolvem um determinado padrão de jogo que procuram ou que não procuram. Então, esse tipo de monitoramento, que aí também a gente estava falando, por exemplo, de como que a gente organiza essas políticas públicas, é uma experiência muito interessante para a gente fazer, às vezes, o contrário em um determinado momento. Né? Como que o Estado deve agir quando ele passa a descriminalizar uma determinada droga em relação ao desenvolvimento de política de acesso, política de redução de danos, dentro de um ambiente de descriminalização. Então, ainda que tenha toda essa dramaticidade, seja de fato um problema importantíssimo do ponto de vista não só de saúde, mas do ponto de vista econômico, os problemas relacionados a jogos, é o Estado brasileiro se esforçando e desenvolvendo estratégias de regulamentação de uma droga. E desenvolvimento de políticas públicas em função disso, incluindo ações de financiamento. Então, a gente teve um aumento da taxação ao final do ano, e esse aumento ele vai permitir com que mais políticas relacionadas ao cuidado de pessoas que têm problemas com jogos elas sejam desenvolvidas. Vai nos ajudar também, né, com mais recursos, a desenvolver estratégias de que coisas análogas a esse relacionadas aos jogos possam ser feitas dentro de ambiente digital. A gente vai desenvolver, do mesmo jeito que a gente está fazendo escuta de trabalhadores que atuam com pessoas com problemas com jogos, que a gente ouve trabalhadores que trabalham em unidades de acolhimento, em serviços regionais, em CAPES regional, a gente vai fazer uma escuta de pessoas que trabalham com comunicação na área de saúde mental. Pessoas que, por exemplo, têm tem algumas pessoas que trabalham dentro de ambiente digital como Instagram, por exemplo, e que eles desenvolvem comunicações de medicalização, e assim, como que
a gente desenvolve esse tipo de comunicação. O que eles identificam? Existe uma área que é a sociologia digital, que ela trabalha, assim, eu trabalhei em alguns estudos, eu participei de alguns estudos durante o período da pandemia, para entender assim, como que as fake news elas ganham legitimidade, por exemplo. Como que existe a interação, por exemplo, um fenômeno desse, por exemplo, o Red Pill, que é um negócio inacreditável, né? Misoginia expressa, assim, a pessoa se identifica dentro de uma característica misógina, ela se vincula a outras pessoas de uma forma radical, a partir dessa característica, como que o ambiente digital ele promove, ele permite um fenômeno como esse. Isso tem interface com, obviamente, com saúde mental. Então, como que o poder público ele deve atuar, e eu acho que as redes sociais elas são fundamentais, elas têm de ter algum tipo de regulamentação. A gente tem que, em algum momento, fazer uma busca ativa de uma pessoa, de um adolescente que está 6 horas dentro de um Instagram, e falar assim, será que não seria melhor se fazer outra coisa? Né? Entende? Tem de existir algum tipo de cuidado, de oferta de cuidado e de oferta de alternativas a esse modelo de sociabilidade, ainda que a gente não precise ter uma noção conservadora de que elas em si, elas são ruins. É um território, e aí o conceito que é bom, né? Isso que é legal da saúde coletiva, a gente tem conceito. O conceito de território, ele implica em tudo isso. O território pode ser um ambiente de vulnerabilidade, ele tem lá suas potências, tem suas relações de poder, ele tem que ter política pública, tem que ter ação do Estado. O que a gente precisa é entender o mundo digital como um território tem intervenção. Então, a gente vai fazer esse encontro, vou convidar aí a Luciana para participar, que eu acho que seria legal aí no começo de fevereiro, porque a gente está trabalhando com isso, acho que esse tipo de reflexão é importantíssimo, né? E isso aí, ele abre um espaço muito importante para a gente desenvolver política pública. Né? A coisa do teto MAC, do financiamento de saúde mental. Vocês podem fazer consulta ao Ministério da Saúde, por lei de acesso à informação, de qual número de serviços habilitados, vocês têm portarias, isso é possível de fazer um cálculo de quanto o município ele recebe, quanto que está dentro do teto MAC, a partir do número de serviços habilitados. Eu acho muito interessante pensar em fazer isso de uma forma sistematizada. A gente fez uma análise no ano passado, no final do ano passado, nós aditivamos, nós não, né? A política de saúde mental ao longo dos últimos anos, ela incentivou, ela repassou incentivo para serviços de saúde mental que eles teriam de ser abertos e que eles não foram abertos. Mil. É inacreditável isso. 1000 serviços, mil gestores municipais que fizeram pactuação, passaram na CIB, serviços para ser aberto, tal, fizeram uma solicitação a partir de toda essa documentação para o Ministério da Saúde para que ele repassasse incentivo, e eles não abriram serviço. Então, é muito importante ter esse tipo de controle por parte dos trabalhadores em relação à gestão pública, entendendo isso como... Tem que virar um TAC, desculpa, Marcelo, tinha que virar um TAC possível, Mil. A gente tem 3.000 e poucos serviços. Mil, assim, fora isso, a gente tinha a promessa de mais mil terem sido abertos. Assim, é chocante isso. É chocante. Alguma coisa da gente falar assim, olha, a gente tem que repensar esse dispositivo de incentivo. Então, assim, porque ele está muito ineficiente, assim, 25% dos incentivos, apesar de toda a documentação, todo o processo, então, eles não viram serviço de saúde mental, é muito chocante. Então, eu sugiro essa postura de fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de análise, esse tipo de observação, acho que é importantíssimo, ele é fundamental por parte de controle social, trabalhadores, movimentos sociais, acho muito importante. Outro ponto, né, falaram sobre os CAPs regionais, da importância de a gente criar esse de portaria
isso é fundamental mesmo, a gente tem que é muito importante a gente entender, e isso foi um processo que eu falei sobre adequação ao Sistema Único de Saúde, que o que começa com uma política de institucionalização, ela começa com uma política de saúde mental, que ela tem que ter os princípios do Sistema Único de Saúde, e um deles é ter acesso universal. A gente não tem política para o município de pequeno porte. A gente tem uma vaga noção, né, do que seria um serviço regional, mas ele não está instituído o que é um serviço regional. Ele vai ser desenvolvido, e essa é uma portaria fundamental, como outras, né? Essas portarias que a gente está revendo são uns grandes passivos, né? São problemas, de fato, né? A gente não tem esse tipo de definição. Mas, assim, eu tenho um entendimento que dentro dessa lógica do dinamismo da política de saúde mental e do dinamismo do SUS, isso que está sendo proposto acontece de tempos em tempos. Tem períodos de inflexão, de mudança da política de saúde mental. Antes da portaria de CAPES, a gente tinha portaria de hospital dia, tinha portaria enfim, tinham vários serviços positivos que eram entendidos como um momento, assim, da determinação da criação da política de saúde mental, da reforma psiquiátrica. Assim, isso, eu não sei se é coisa da reforma do 3.0, quando que foi a 2.0? Eu vou dizer que ela foi uma contra-reforma, viu, Marcelo? A 2.0. Pode ser. Eu acho que teve uma inflexão, assim, que foi a portaria de CAPES, né, 2002, 2003. Aí teve uma outra inflexão, que foi a portaria da RAPES, que é coisa da lógica da rede, então ainda que vinha se desenvolvendo, ela regulamentou essa lógica, né, e eu acho que agora é uma outra inflexão. Da primeira para a segunda foram 8 anos, e não tinha internet, não tinha smartphone. Então, se a gente for pensar dentro dessa dinâmica, a gente está bem atrasado. É por isso que gerou tem tantos problemas. Assim, a sociedade brasileira mudou muito mais rápido, mudou muito mais, e a gente está há 16 anos, né, esperando essa inflexão. Aí sim, Beatriz, é 3.0 mesmo. Acho que daí, no caso, é 3.0. E assim, uma coisa que você estava falando geracional, tal, que você é bem de outra geração bem posterior à nossa, né? Uma coisa interessante é essa, que como a política de saúde mental ela já estava muito instituída quando essa geração ela foi para a rede, ela tende a ser vista como alguma coisa mais conservadora, assim, com alguma coisa que estava instituída, faz parte das políticas públicas que tem suas deficiências, ela tem que ser enfrentada. Ela tem que ser enfrentada em relação às deficiências, os princípios eles têm que ser defendidos mesmo. E isso... E esse é o grande desafio, né? Esse é o desafio de avançar. De trazer inovação a partir dos mesmos princípios, porque são princípios que não só fundamentam o Sistema Único de Saúde, mas fundamentam um Estado democrático de direito, assim, o que a gente entende como que foi parte da construção da Constituição de 88, os princípios que fundaram a Constituição de 88, e alguns elementos que a gente deseja para a sociedade brasileira, e que eles são valores que a gente considera universais, igualdade, cuidado em liberdade, né, direito, Estado democrático de direito, tal. Então, eles todos estão muito implícitos dentro dessa política. Eles funcionam como uma base. Agora, o desafio é você fazer isso dentro do ambiente digital. Isso aí, a gente fazer em município de 5 mil habitantes, a gente conseguir lidar com situações novas, e assim, alguma coisa que a gente sempre vê
é muito mais complicado você reformar uma casa do que você construir uma nova. Tá? E esse é o desafio agora. A gente tem que fazer, eu acho que é menos luta antimanicomial 3.0, mas é uma espécie de reforma da reforma mesmo. Né? Literalmente é uma reforma, né, desta política, uma reforma mais geral do que a psiquiátrica, né? Porque a gente tem que mexer em algumas coisas que elas estão um pouco consolidadas e elas vão exigir uma certa flexibilização de nós todos, né? Medicalização, barbitéa, a medicalização ele é um movimento super hegemônico, acho que merece um debate, mas de uma certa forma a gente tem que ofertar dentro da rede de atenção psicossocial uma série de tecnologias. A gente faz isso. A gente desenvolveu tecnologias entre 2000, enfim, na fase 1.0, na fase 2.0, a gente desenvolveu um monte de tecnologia para a gente desenvolver, inventou apoio matricial, serviços porta-aberto, terapêutico singular. Sim, a saúde mental inventou a PNH. É muita arrogância falar isso, mas de fato é verdade. Assim, a gente desenvolveu uma série de coisas que elas entraram na política. Assim, a PNH, enquanto política, né, ela acabou meio que sendo desconstruída institucionalmente dentro do Ministério. Política de saúde mental não, a reforma não. A gente vive a Política Nacional de Humanização no cotidiano dos serviços. Então, a gente consegue, né, os trabalhadores da mental, eles conseguem desenvolver tecnologia. Então, isso tudo que a gente está discutindo, por exemplo, isso que a Luciana está fazendo dentro desse TED, de mesclar ações junto com pessoas que vão para redução de danos dentro do território, mas que eles têm acesso digital, eles fazem uma interlocução em rede como um todo, a partir de acesso digital. Isso, para mim, corresponde, alguma coisa muito parecida com o que a gente fez no começo dos anos 2000, que a gente desenvolveu o PNH. É alguma coisa... eu vejo a saúde mental, e é por isso que a gente tem que falar com o território, é por isso que a gente tem que falar com os estados, com municípios, com experiências exitosas. A política de saúde mental, ela está num momento em que ela está desenvolvendo muita tecnologia leve. Assim, tem um garoto lá em João Pessoa, que faz atendimento para pessoas que têm problemas com jogos pelo Telegram. Ele tem 1.000 pessoas no grupo, 1.000 pessoas no grupo, a gente tem 1.700 pessoas em 2023. Isso é uma baita tecnologia fantástica, sensacional, tecnologia leve, né? Essa pessoa tem que ser escutada, isso aí tem que entrar. Ele foi um cara que ajudou a gente a fazer essa linha de cuidado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito desafio, é um momento que tem muita dificuldade, a gente está num momento que, e observando as experiências que a gente tem no território, é um momento que tem muita vitalidade. É um momento que tem aparecido muita coisa, tem muita coisa interessante, muita coisa que ele pode ser incorporado dentro da política, e é isso que a gente quer fazer, essas escutas todas. Então, teve um evento de escutação de criança e adolescente, que é um negócio sensacional, é um negócio fantástico que teve, assim, como os adolescentes eles pensam a questão de saúde mental, como e essas tecnologias que a gente está falando, cuidado entre pares, open dialogue, grupos GAN, isso tudo a gente vai colocar dentro do cardápio de educação permanente a partir de agora. Então, e são tecnologias que elas estão relativamente consolidadas, mas que elas não são disseminadas. Então, o que eu acho que o processo de medicalização, ele vem da indústria, vem do desenho da psiquiatria contemporânea, mas que ela nunca teve uma disputa de modelo dentro do Sistema Único de Saúde. A gente ficou discutindo, enfrentando a Associação Brasileira de
de hospitais psiquiátricos, e esse processo ele se deu debaixo do nosso nariz, e a gente nunca criou tecnologia política para enfrentamento a isso. A gente acha que essa entrada dentro do debate da saúde mental digital e, ao mesmo tempo, de disseminação e pensar de disseminar tecnologia para enfrentar esse processo de medicalização como uma estratégia de educação permanente é alguma coisa que ele tem e ele deve ser feito. Então, esse é um outro ponto. Quando a gente fala de reformulação da política geral de educação permanente em saúde mental, ele envolve isso mesmo, disseminar essas tecnologias a serem que a gente tem, né, e que quer incorporar e desenvolver novas tecnologias. E aí os nossos termos de execução descentralizada, eles são muito para isso. Isso que está sendo desenvolvido na Unifesp, seguramente ele vai servir como base para a gente desenvolver política. Falei bastante, acho que o tempo acabou. Querido, super obrigada, né? Prazer enorme, privilégio ter você aqui conosco. Queria agradecer muito aí a parceria, a confiança, desejar aí caminhos muito, muito abertos para esse 2026, a nossa energia boa, a nossa esperança está aí contigo, e estamos juntos aí, até debaixo d'água, para fazer virar todos esses projetos, né, em transformações. Eu tenho brincado muito, a Beatriz falou, o Marcelo estava falando da reforma 3.0, né? Eu brinquei um outro dia num congresso da Abrasma, eu falei, estou cansada de reforma, estou querendo saber quando é que nós vamos fazer a revolução. Sei que é muito difícil a gente pensar isso, né? Mas acho que tem tanta coisa boa sendo feita, né? E esses processos de escuta dão essa chance, né? De que essas feituras, né? Essas invenções apareçam, sejam ouvidas, né? Que a gente possa inspirar. Então, melhor caminho aí possível para ti, conte conosco e muito, muito, muito obrigada de estar aqui com a gente. Beijo. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite, foi super legal. Um abraço para todo mundo, valeu. É.